Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos da Escola Carlos Gereissati, das turmas de nono ano. Hoje nós iremos dar prosseguimento às nossas aulas de ciências, às nossas aulas online, tá bom? O nosso conteúdo tratará da lei da conservação da massa. Nosso conteúdo está disponível no livro de ciências, na página 23. O objetivo da aula: verificar que numa reação química a massa se conserva, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Compreender que esta lei se aplica às reações químicas realizadas em sistema fechado. Estudar química a partir da história do pai da química, Antoine Laurent Lavoisier. Principais leis ponderais. As principais leis ponderais são Lei da Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier, Lei das Proporções Constantes, ou Lei de Proust, Lei das Proporções Múltiplas, ou Lei de Dalton, não é? Nós iremos estudar as três leis, mas hoje nós iremos introduzir a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier, tá certo? Vamos lá. Antoine Laurent Lavoisier, no século XVIII, estudou a lei da conservação da massa durante uma reação química. Pelos importantes estudos que realizou, é considerado o pai da química moderna. A lei da conservação da massa, não é? Foi descoberta a partir de 1774. A lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, ela tem a seguinte proposta, tá certo? A soma das massas dos reagentes em uma reação química é igual à soma das massas dos produtos em ambiente fechado, tá certo? O que são reagentes? São substâncias que estão reagindo para formar outra substância, que chamamos de produto. Essas reações são regidas por leis, muito importante, que são as leis ponderais. Bem, vamos ver aqui um exemplo. Popularmente, essa lei é conhecida pela famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier enunciou essa lei assim: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Exemplo: 2 gramas de gás hidrogênio mais 16 gramas de gás oxigênio vai dar o resultado de 18 gramas de água. Compreendeu aí? Por isso que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Outro exemplo: 24 gramas de magnésio mais 16 gramas de oxigênio dá o valor equivalente a 40 gramas de óxido de magnésio. Numericamente, teremos um exemplo para vocês, para reforçar, tá certo? 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio é igual a 36 gramas de água. 4 gramas de hidrogênio mais 64 gramas de oxigênio é igual a 68 gramas de água oxigenada. Assim, por exemplo, quando 2 gramas de oxigênio reagem com 16 gramas de oxigênio, verifica-se a formação de 18 gramas de água. Quando 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, ocorre a formação de 44 gramas de gás carbônico.
Vejamos também alguns exemplos, tá bom? 10 gramas de cobre, mais 5,6 gramas de enxofre é igual a 15,6 gramas de sulfeto de cobre. 5 gramas de cobre mais 2,53 gramas de enxofre é igual a 7,53 gramas de sulfeto de cobre. 20 gramas de cobre mais 10,12 gramas de enxofre é igual a 30,12 gramas de sulfeto de cobre. 30 gramas de cobre mais 15,18 gramas de enxofre é igual a 45,18 gramas de sulfeto de cobre. 40 gramas de cobre mais 20,24 gramas de enxofre é igual a 60,24 gramas de sulfeto de cobre. Explicando em nível microscópio a lei de Lavoisier. Numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa de reagentes é sempre igual à de produtos. Exemplo, 4 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio é igual a 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Vejamos aqui um exemplo, tá? Vamos resolver essa questãozinha aqui com vocês. VUNESP, São Paulo. Foram analisadas 3 amostras, A1, 2, 3, de dióxido de enxofre, procedente de fontes distintas. Quais os seguintes resultados? Vamos lá. Primeira amostra, 0,32 gramas de massa de enxofre, mais 0,32 gramas de massa de oxigênio é igual a 0,64 gramas de óxido de enxofre. Na segunda amostra, 0,08 gramas de massa de enxofre mais 0,08 gramas de massa de oxigênio é igual a 0,16 gramas de óxido de enxofre. Na terceira amostra, 0,32 gramas de massa de enxofre mais 0,48 gramas de massa de oxigênio é igual a 0,80 gramas de óxido de enxofre. Vamos lá, vamos ver o resultado. Bem, gente, a nossa aula sobre a lei de Lavoisier, a gente encerra por aqui. Obrigada pela atenção, tá? E deixei uma frase aqui para vocês na telinha. O seu futuro dependerá das escolhas de hoje. O que plantamos, colheremos no amanhã, tá? No amanhã. E desejo uma feliz semana. Quem não entendeu pode voltar novamente, assistir o vídeo, tá certo? E não esqueçam de resolver na plataforma as nossas questões sobre a aula, tá certo? Até a próxima.